como eu falei para vocês, olha que maravilha, né? Eu sou muito abençoada aqui, e vocês que estão aí também, porque a gente traz os melhores, sempre trazendo assim, né? Um tema, uma informação importante, como eu falei, né? A gente trabalhou outubro aí, vocês mulheres, né, na conscientização, e agora é novembro, tá? Vamos pensar no homem, estamos trazendo cada programa, né, pensando aí na calvície, uma informação, tá, que te ajude, né, a entender o que ocorre e as ferramentas que você tem para se sentir melhor contigo. E eu tô com ela aqui, direto de João Pessoa, minha querida Edna Lima. Edna é tricologista, epa, Funcional. funcional, né? Dermatofuncional. Isso, deu Isso. um branco aqui, né? Porque é um currículo grande. Dermatofuncional, fisioterapeuta, docente na área, tá? Referência aí a nível não é só Brasil, não, tá? Mundial, tá bom? Essa mulher dá aula para fora do país e veio aqui. Edna, quero te agradecer demais. Tudo bom? Oi, Silvia, tudo bem, querida? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando daquilo que eu amo fazer, que é trabalhar na tricologia, estar ali em contato direto com o paciente na clínica e também na docência, como você falou. Então, tricologia é uma área que eu amo, de fato, e que você sabe disso. E compartilhar com você essa experiência que nós temos, né, no tratamento da alopecia androgenética, que é a calvície, né? No caso masculina, vai ser um prazer estar aqui com você discutindo sobre essa temática. Muito bom, Edna. Eu te agradeço demais, né? Porque a informação é tudo, as pessoas têm muitas dúvidas, então, assim, é muito bom quando a gente tem autoridades no assunto e você dispor seu tempo aí para estar aqui conosco, né? Levando um pouquinho aí, tirando as dúvidas do pessoal. Edna, a gente sabe que a androgenética, né, é uma patologia que não tem cura. Eu queria que você falasse dentro da tricologia, o que nós que somos da área, que estudamos essa área, podemos ajudar ou fazer, como é esse tratamento? Bem, Silvia, como você falou, a androgenética, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, nós podemos estar avaliando esse paciente desde a anamnese, onde utilizamos, né, os recursos de diagnose, por exemplo, a tricoscopia, para que, através dessa tricoscopia, nós possamos identificar a real possibilidade de ter ali, através da tricologia, resultados satisfatórios. Então, quando fazemos a tricoscopia, nós vamos estar observando se ele tem uma predominância, né, de um fio por unidade folicular, se já está ali com folículo fibrosado, se existe tempo, faz muito tempo, né, que não tem ali um pelinho surgindo naquele folículo. Então, tudo isso vai ser levado em conta através desse exame, para que nós possamos prometer aquilo que de fato nós podemos cumprir em relação ao tratamento. Não está gerando no nosso paciente falsas expectativas, tá? Em termos de repilação, em termos de crescimento desse fio. Dentro da área de tricologia, nós temos diversos recursos que podem vir favorecer esse resultado clínico, né? Em termos de repilação, em termos de estímulo de crescimento desse fio. Por exemplo, temos o laser, o LED, tem pacientes que até usam aquele capacete em domicílio, que eu particularmente, assim, eu gosto de conscientizar eles que não substitui o tratamento do tricologista, porque a potência que nós utilizamos em termos de equipamentos, a nível de clínica, ele tem uma ação terapêutica bem maior, né, em relação a esses usos domiciliar. Mas, às vezes, tem paciente que gosta de fazer aquisição e de ficar complementando com o tratamento do profissional. Não é que esse recurso venha substituir a avaliação clínica e os protocolos de tratamentos feitos a nível de consultório, a nível de clínica. Então, nós podemos estar trabalhando com o laser, com o LED vermelho, podemos estar trabalhando também com as microcorrentes, que elas vão estimular, né, o folículo, gerar mais energia, mais ATP mitocondrial aí dentro do folículo, que é energia, para a diferenciação celular acontecer e acontecer a produção de um novo fio. E temos também, como
a tricologia médica e a tricologia cosmética. Dentro da tricologia médica, existem vários medicamentos, né, que muitos pacientes já devem ter experimentado, como o minoxidil, a finasterida, sendo que dentro da tricologia cosmética, por exemplo, nós podemos estar sugerindo para o nosso paciente o uso da capilha longa, que seria o minoxidil-like, ou seja, ele vai ter os benefícios que o minoxidil tem, sem trazer os efeitos colaterais que o minoxidil traz. Mas eu sempre digo ao meu paciente, Silvia, não é porque é natural que não faz mal, né? Então, às vezes a gente pensa, os fitoterápicos são melhores do que... Não, não é isso. É que muitas vezes nós estamos substituindo o uso do minoxidil por uma capilha, que ela é um fitoterápico, mas você precisa ter o conhecimento científico de que dose, de que deve ser sugerida, de que forma deve ser utilizado. Por exemplo, muitos homens, né, têm receio de fazer o uso da finasterida por conta, né, da questão da libido. Aí nós temos o Acrisave, que é uma finasterida-like, que pode estar sendo também sendo sugerida para o tratamento da alopecia androgenética, que vai reduzir aquele processo inflamatório no folículo, vai reduzir os níveis de DHT, que é a DHT, aconteceu ali no folículo, que a testosterona do homem, ela foi transformada lá no receptor do folículo em DHT. E a DHT, que é a dihidrotestosterona, ela miniaturiza o fio. Então, se nós utilizamos recursos terapêuticos que vão inibir a ação da 5-alfa-redutase e inibir a DHT, nós vamos proporcionar uma melhora em relação ao que a gente espera, que é a liberação de fatores de crescimento dentro desse folículo, estimulando a produção de um novo fio. Então, podemos estar utilizando tanto os dermocosméticos, como produtos de uso tópico, que seriam os tônicos, e dessa forma nós vamos conduzindo a nossa terapêutica dentro da área da tricologia cosmética. Bacana, Edna. E mesmo assim, a gente sabendo que é androgenética, né? Você tem a mesma prática clínica que a gente aqui, que é a multidisciplinaridade, Sim, né? Porque fala um pouquinho disso, que tem outras áreas que muitas vezes vão nos ajudar também, né? A fortalecer esse fio. E muitas vezes nós observamos que, além da androgenética, o nosso paciente ele pode trazer alguns problemas em outros sistemas. Por quê? Porque o sistema capilar ele está interligado com os outros sistemas, com o sistema digestório, com a parte intestinal. Às vezes ele não tem, né? A gente vê que tem pacientes que têm intolerância a glúten, intolerância à lactose, e que isso também pode interferir de alguma forma na funcionalidade desse folículo. Então, às vezes ele está tendo toda a suplementação, mas não está absorvendo esses nutrientes da forma que seria interessante ter essa absorção. Por exemplo, às vezes o paciente ele tem uma disbiose intestinal. Ou seja, o que é a disbiose? E hoje é muito comum, né, Silvia, ter problemas intestinais. É tanto que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro, né? De tanto que ele está relacionado com os outros sistemas do nosso corpo. Então, o que é que acontece? Às vezes ele tem uma disbiose, que é uma maior produção de bactérias ruins no intestino, em detrimento das bactérias boas. E isso vai interferir na absorção desses nutrientes e também da suplementação que ele faz uso para o tratamento. Então, por isso que a multidisciplinaridade é muito importante. A tricologia, ela é uma ciência multidisciplinar. Então, nós precisamos do psicólogo, porque muitas vezes ele, além de ter androgenética, ele pode estar passando também por um eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo, porque ele teve lá um problema emocional, porque também teve um problema metabólico. Muitas vezes nós precisamos estar trabalhando realmente dentro dessa multidisciplinaridade, observando o nosso paciente de uma forma integrativa, que é o que a gente chama de tricologia integrativa. Além de ser multidisciplinar, a tricologia também é integrativa, onde você observa o emocional, então precisa do psicólogo, precisa do médico, precisa do nutricionista, né, para que possamos ter um resultado de excelência naquele nosso tratamento, sabendo que é preciso fazer esse controle. Então ele vem e faz ali, digamos, 20 sessões por ano, depois ele vai fazendo a manutenção, sempre lembrando de estar usando o shampoo adequado, de estar utilizando também os tônicos, vamos orientar em relação
ao uso desses produtos em domicílio, porque ele precisa ser orientado, porque às vezes a gente prescreve um tônico e o paciente acha que vai colocar ali, quanto mais gota colocar, mais cabelo nasce. Não é assim, né? A gente vai ter que orientar até quantas gotas ele precisa estar utilizando, de que forma ele deve estar aplicando, como deve higienizar esse couro cabeludo, esse fio. Tudo isso na nossa conduta terapêutica vai estar orientando esse paciente a fazer dessa forma. Nossa, que aula que você está dando para o pessoal aqui, né? É importante isso, porque quantas vezes eles compram na internet, né? Isso. Sai usando, aí tem escovinha que diz que é um laser, isso que você E às falou, um vezes é um capacete. pisca-pisca. Isso, e mostrando, né, tem que ver vários fatores além da androgenética, inclusive Isso. hábitos, né? Essa coisa de boné, capacete, você acha que interfere demais também na androgenética? Às vezes a questão, por exemplo, tem paciente que tem uma oleosidade excessiva de couro cabeludo, né? E além disso, tem o uso frequente do boné, o uso frequente do capacete, e que isso realmente também pode estar trazendo, interferindo, né, também na oxigenação, na nutrição desse folículo. Então, é interessante orientar ele em relação a esses hábitos também. Inclusive, em relação à radiação solar, porque tem muitos pacientes que já tem aquela cobertura, né, do corpo bem Uhum. pouquinha, e que se mete também muito ao sol, e às vezes usa muitos produtos com substâncias hidroalcoólicas que acabam ressecando esse couro cabeludo. Então, o couro cabeludo acaba ficando sem mobilidade, você toca, você sente que ele não tem uma mobilidade, ressecado, às vezes descama, porque tanto o uso de produtos hidroalcoólicos, quanto o uso também quer dizer, a exposição, né, excessiva à radiação solar. Tá? Então, a gente tem que compreender que precisa também tomar certos cuidados em relação a essa exposição. Às vezes forma até o que a gente chama de melanose actínica, que são aquelas manchas acastanhadas que ficam, né, no couro cabeludo, em relação, por exposição também solar excessiva. Então, tem que Bacana, saber. bacana. E prevenir, o que você diz para o pessoal? Questão, porque a gente está É, vendo muito jovem com calvície avançada, não é isso? Isso, chega às vezes no consultório, casos, inclusive de adolescentes, 17, 19, que já tem, né, a questão hereditária, mas a gente sabe que, como o próprio nome, androgenética, tem a questão hereditária, mas também tem a questão da ação dos andrógenos, né, especificamente ali naquele paciente. Então, o que eu oriento aqui, se ele já tem esse histórico, né, da parte genética, hereditária. E ele começa a perceber que já cedo aparecem algumas áreas de rarefação, é interessante que ele já venha fazendo tendo cuidado precoce ali de estar fazendo os tratamentos, estar sendo orientado em relação à suplementação, em relação ao uso de produtos específicos para estar retardando ao máximo, né, a calvície. Então, quanto mais cedo ele procura o profissional, mais chance ele tem de prolongar, né, essa questão da calvície, né, de chegar a ficar calvo, de fato. Então, eu acho interessante procurar o mais precoce possível o tratamento. Mais cedo. Nossa, muito bom, Edna. Ó, é divino ter você aqui. Mais uma vez, assim, só agradecer demais por essa aula, porque você, né, deu uma aula aí para o pessoal de casa, para o pessoal que está aí nas nossas redes sociais. E deixa um recado aí, nós estamos em novembro. Sabemos que nós, mulheres, as pesquisas mostram que nós vamos mais ao médico, sim, que a gente se cuida mais. Sabemos também que não é só em outubro ou em novembro que o ser humano tem que fazer isso, é apenas uma campanha de conscientização. Mas o homem, né, ele esquece de se cuidar, de se amar. Então, deixa um recado aí para o pessoal. O recado seria que, de fato, como a Silvia falou aí, é necessário, qualquer época do ano, não só em novembro, lembrar de fazer, né, todo o check-up, ver a questão, né, dos exames relativos à próstata, ver a questão cardiovascular, toda essa check-up, né, de tanto ver a parte cardiovascular, que muitas vezes os homens, né, às vezes não Também não gostam cuida. muito de ir ao médico, não cuidam, como também lembrar que precisam fazer essas
consultas periódicas, né, ao médico para cuidar da questão da prevenção do câncer de próstata, né? Não só em novembro, pessoal, sempre estar atento, alerta, porque a nossa saúde é uma das maiores riquezas, né, Silvia, que nós temos. Com certeza. Então, Edna, fica com Deus. Muito obrigado, tá? Parabéns aí pelo sucesso que você tem feito a nível Brasil, que eu estou te acompanhando e a gente está sendo agraciado de ter você aqui com a gente, né? E, pô, saudade dessa terra linda que você tem Também aí, saudade viu? de você. Em breve você vai estar aqui conosco, né? Pô, com Então, certeza. então, muito obrigada, Silvia, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que eu amo tanto. Tá Foi um bom. prazer. Obrigada, Beijo, beijo. viu? Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal.